temos 3 tipos de erro. Tá? Vou colocar aqui para vocês nunca mais esquecerem. Ó. Isso não é só Python, tá, gente? É qualquer linguagem na face da Terra. Erros de programação. Ó. Existem 3 erros de programação. Quais são, professor, os 3 erros de programação? Primeiro, é o melhor de todos, que é o erro de sintaxe. É o erro sintático. Tá? É o erro sintático. O que é o erro sintaxe? É o erro na escrita. Ó, é um erro na escrita do código. Exemplos de erro de sintaxe. O usuário declara uma variável de um jeito, ele chama uma variável que não existe, ele abre uma aspas e não fecha, ele abre uma chave e não fecha. O compilador ele vai lendo linha por linha para verificar. Abriu essa aspas? Fechou? Ótimo. Abriu essa chave? Fechou? Ótimo. Está usando uma função matemática, a biblioteca foi carregada? Então, ótimo. O sintaxe ele é o melhor erro que tem, porque o compilador ele reclama. Então, quando você entra dentro, vai fazer um programa qualquer e escreve alguma coisa errada, declarei uma variável com um nome errado, usei uma palavra reservada da linguagem, por exemplo, vou declarar uma variável e vou chamar ela de if. Não pode, o programa vai reclamar. Então, o erro de sintaxe é o erro de escrita, também conhecido como erro sintático. Tá? É de escrita. Esse é bom por quê? Porque nem compila, ó. Nem compila. O programa já reclama logo. Ou seja, o programa nem chega para o usuário, o programador corrigir antes. E ele é bom por quê? Porque o programa ele mostra qual é a linha que ele dá o erro. Então, um erro de sintaxe ele é bom por conta disso. O programa já dá a linha, ele já fala logo, ó, deu um erro ali, e aí você tem que dizer. E ele até diz qual foi o erro que deu. Então, por exemplo, ó, vou abrir aqui um código qualquer em linguagem C, só para mostrar para vocês lembrarem de como é que é isso. Enquanto ele abre ali, eu vou escrever o segundo, que é o que eu perguntei para vocês, que é o pior de todos, ó. É o erro de lógica. Esse é o pior que existe. Por quê? Porque ele é um erro semântico, somente associado a matemática errada, ou alguma coisa que está ali dentro dos parênteses que ele não olha. Então, é um erro semântico. Por que esse erro é o pior que existe? Porque, olha só, o programa compila bonitinho, gera e vai para o cliente. Por quê? Porque o compilador não tem como ele saber o que está errado ali. Pode ser um erro de matemática. Um erro clássico, ó. Eu faço assim, ó. Média recebe. Média recebe. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Olha aqui um erro clássico, ó. Por quê? Porque se tiver desse jeito aqui, o compilador vai passar normalmente, só que ele vai calcular a média errada. Ele primeiro vai fazer a divisão e depois ele vai somar. Para que isso não desse problema, ele teria que ter o quê? Ele teria que ter os parênteses. Não tem como o compilador pegar isso. Ele não sabe que você está querendo fazer um cálculo de média. Por isso que o erro de lógica é o pior que existe. O programa não vai avisar para você. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um código qualquer em C. Primeiro eu vou mandar compilar esse programa aqui, só para a gente ver que ele está funcionando. Ó. Vou mandar compilar. Mandei compilar, olha lá, ó. Está compilando. Pode perguntar, João Vitor, fica à vontade. Ó, compilou. Ó, 0 erros, tá vendo? Agora, ó um exemplo de um erro de sintático. O programador esqueceu de fechar um comando, ó. Quando ele tenta compilar agora, olha lá o que vai acontecer. Ele dá um erro.
E é bom porque ele dá um erro e fala assim, olha, está faltando ponto e vírgula, está escrito aqui embaixo, ó. Então, essa é a coisa boa do erro de sintaxe. Ou então, ó, vou voltar aqui o ponto e vírgula. Imagine que o programador ele declarou a função com T minúsculo e quando ele chega lá, ele vai chamar com T maiúsculo. Ó, vou tentar compilar, ó. Olha lá. Ele vai estourar, ó. Ele está falando assim, ó. O que está escrito aqui, ó? Trocar centeiros não foi declarada. Claro, porque é essa linguagem, assim como Java, assim como Python, ela é sensível ao caso, é case sensitive, ou seja, T maiúsculo é diferente de T minúsculo. Então, isso são erros. Ó, outro erro de sintaxe aqui, ó. Eu vou botar T minúsculo, agora eu vou esquecer de fechar uma aspas, por exemplo, ó. Quando eu tento compilar, ele vai me reclamar e vai dar um erro, ó, e me diz a linha. Por isso que o erro de sintaxe ele é bom. O erro de sintaxe ele é excelente justamente porque ele nem compila e ele ainda me fala a linha. Ele ainda me fala assim, ó, o erro está na linha tal. Vai lá e corrige. Agora, o erro de lógica, não. Isso daqui, ó, vai passar. E o compilador não tem como ele identificar isso. Então, como o compilador não tem como identificar isso, por esse motivo, é o pior que existe. O terceiro erro que existe, ele é chamado de... Professor, Pode perguntar, pode falar. parece que tinha uma questão que falava bem assim, era que o... Eu não vou lembrar do direito não, mas tinha um Elif e um Else, né? Aí eu sabia que, tipo, não, lembrei, era par, aí o Elif era ímpar e tinha um Else lá que eu não sei direito o que é. Aí eu não sabia se esse else ele era necessário. Para mim isso daí era um erro lógico, Ah, porque tá, nós vamos chegar nessa questão. Não se preocupe, ela foi muito errada também. Eu lembro dela. Vou chegar daqui a pouco nela. Então, olha só. E o terceiro erro que existe é o erro de runtime. O erro de runtime, ele ocorre em tempo de execução. Por exemplo, eu mando gerar um relatório na máquina do cliente e não tem espaço. Então, aí ele vai dar um erro de runtime. Erro de runtime a gente costuma tratar com try except. No caso do Python, do C e do Java, try catch. Então, o que acontece? Os três erros que existem na programação são esses: erro de escrita, erro matemático ou erro de runtime. Não pode esquecer mais isso.